oportunidade de estarmos aqui reunidos sobre a doce unção do Teu Espírito Santo, nos alimentando da palavra, adorando o Senhor no esplendor da Tua santidade. Receba a nossa adoração esta manhã, Pai. Como os pássaros entoam sua canção todo o amanhecer. Aqui também estamos, ó Deus, dedicando nosso culto a Ti, porque o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Agora, Senhor, inspira para trazer a palavra. Inspira o meu coração, inspira, Senhor, a Tua igreja para receber o Teu recado, para sairmos daqui melhores do que chegamos. É para isso que viemos, Pai. E assim, se alguém entrou aqui doente, saia curado pelo poder do Teu sangue. Se alguém, ó Deus, através da internet nos acompanha e está passando alguma dificuldade, que eles possam exercer fé nesta manhã, para enquanto a palavra for pregada, o mal desapareça, a doença saia, Pai, a perturbação saia, a dúvida saia, Deus, e que a paz, a serenidade do Teu Espírito Santo possa estar com cada um de Teus filhos, onde quer que estejam, Pai. Tu conheces, ó Deus, às vezes, pai, família, tendo lutas para manter sua família sob a Tua direção, mães tendo lutas, mas que eles possam encontrar força para estar na posição que foram chamados, Pai, e assim cumprir o ministério que o Senhor nos deu. Pedimos no nome de Jesus, Teu Filho, Pai. Assim entregamos nossa humilde oração e nos entregamos em Tuas mãos, para que através da Sua misericórdia sejamos mais uma vez abençoados por Ti. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando a todos. Amém? Nós vamos, as crianças podem descer para a escolinha. E nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo 1. Então, saudamos a todos os irmãos que participam, né, através da internet. Para nós sempre é um prazer ter a companhia de cada um que nos tem participado, tem feito desses cultos uma bênção em sua vida, amém? Também saudamos os que nos visitam. Quantos que nos visitam esta manhã? Podia levantar sua mão? Não temos visitantes? Temos o irmão Darcy, né? O Darcy já faz parte aqui. Deus abençoe. E também o Sidmar, né? Ele está sempre viajando, ele é esposo, mas hoje está aí, né? Caminhoneiro. Nós sempre temos lembrado de orar por eles, né? Eu creio que a igreja deve sempre lembrar esses irmãos, porque estão praticamente todos os dias, né, sob o perigo das estradas, e já temos muitos testemunhos de milagres que Deus fez na vida do caminhoneiro, e eu creio que Deus sempre os tem sustentado, né? Ali está o Jacó também, tem estado nessa profissão há muito tempo, e o irmão Jairo, né, acho que já viajou, né, vai viajar, está ali atrás, né? Temos vários irmãos caminhoneiros aqui nessa igreja, vários mesmo, e eu sempre lembro de orar por eles. Eu creio que cada irmão deve orar, porque se Deus os colocou nessa profissão, Deus quer eles ali, para por onde forem levar essa luz do Evangelho, e para que Deus os guarde também de todos os perigos. E assim também ampliamos nossa oração por todos, né? Porque estamos sempre rodeados de perigos, mas não tememos perigo algum, porque Cristo está conosco. Amém? Então vamos ler a nossa Bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 1. Disse assim o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é
o vosso culto racional. Amém? Podeis assentar. Deus abençoe sua palavra que foi lida. O tema desta manhã é culto racional. Culto racional. A palavra racional vem do raciocínio. O dicionário disse que o significado de racional é aquele que faz uso da razão. Faz uso da razão quando ele vai agir, quando ele vai fazer alguma coisa. Ele não faz nada por um impulso. Ele não faz as coisas por um instinto. Como um animal, ele faz as coisas por um instinto. O cachorro morde. Eu vi uma cena de um canguru. Era um canguru, aquele bicho lá. Tinha um homem pescando assim. E ele chegou e veio por trás assim. Filmou com o rabo e jogou os dois pés contra o homem e jogou de bico dentro d'água assim. Aí minha esposa disse, mas como que ele pensou em fazer o mal para ele? Como que ele calculou? Eu falei, não é que ele pensou. Ele agiu, ele atingiu pelo instinto que ele tem, de repente ele achou que era uma ameaça para ele. Ele não imaginava que ia fazer uma cena bonita, né? Fazer o homem mergulhar assim com vários tudo para dentro. Então o animal ele age pelo instinto, mas o homem ele age pela razão. Ele calcula as coisas, ele pensa, ele faz planos, ele coloca os prós, os contras, e aí ele consegue achar um meio termo ali que ele julga que é mais lucro, e aí ele age. Isso pessoas que fazem uso da razão. Porque tem pessoas que também parece que agem pelo instinto animal. Faz as coisas, falam sem pensar, e depois somente tem que estar correndo atrás dos prejuízos. Mas se você usasse a razão, ungida pelo Espírito Santo, aí parece um paradoxo, né? Porque nós sempre ouvimos que a razão é inimiga, e não podemos tratar através da razão. Isso concernente às coisas espirituais, na questão de quando está em jogo a fé e a razão. Aí você sempre vai optar pela fé. Porque a razão, ela vai tentar fazer você compreender as coisas por um prisma natural. E a fé, a Bíblia diz, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Você não vê. Por exemplo, eu não preciso de fé para crer que há um púlpito aqui diante de mim. Eu não preciso de fé para crer que há um microfone aqui posicionado diante de mim, que a cordeira é preta. Por quê? Porque eu estou vendo. Mas se eu não estivesse vendo, então eu precisaria fé. Porque a fé, ela é para ver aquilo que não se vê pelos olhos naturais. O profeta disse assim, eu tenho um punhal, e se eu tiver fé que ele está no meu bolso, eu colocarei a mão no bolso e pegarei ele. Então a fé, ela traz à cena aquilo que os olhos naturais não podem ver. E é nessa esfera que Deus ensina a igreja a caminhar pela fé, sem olhar a razão, sem olhar os sentidos, sem olhar o que o médico disse, o resultado do exame, como já testemunhamos aqui para a glória de Deus, quando nós estávamos estudando a mensagem Fé em Ação. Lembra? Quantos lembram? E nós olhamos e vimos o que o profeta disse. E ele disse algo, uma frase de grande efeito para nós, quando ele diz, todos têm fé, mas a diferença é que uns a põem em ação e outros não. Então a fé está em nós. Você ouve a palavra, você tem fé, mas temos que pôr a fé em ação, em funcionamento. E pôr a fé em ação é contrariar a razão, contrariar os sentidos. Enquanto nós estudávamos aquela mensagem, surge o caso impossível a medicina, que foi a sobrinha, né, do
pastor Febrônio, a filha do Kiko. E os médicos já não tinham mais o que fazer. E o exame, pelo que se sabe, o diagnóstico veio câncer fulminante. E ela estava ali, já por 40 dias mais ou menos, com febre, e abaixo de antibióticos, e nada resolvia. E oramos aqui com a igreja, porque aquilo me desafiou. Porque quando veio algo em mim, eu pensei, nós estamos estudando fé em ação, nós estamos falando que temos que colocar nossa fé em ação, e agora vemos um quadro diante de nós, e o que vamos fazer? Foi onde eu disse à igreja, eu disse, o professor, quando ele traz a matéria, a próxima coisa que ele faz é colocar a matéria em prova. O aluno vai ter que mostrar se ele aprendeu a matéria ou não. E se ele não aprendeu a matéria, ele volta de novo. E começa tudo de novo. Se ele roda o ano próximo, ele vai ter que estar estudando as mesmas coisas. Até que ele aprenda e prove que ele aprendeu. Eu disse, então agora nós aprendemos o que é pôr a fé em ação, nós estudamos sobre isso, e é a hora da igreja pôr a fé em ação. Lembra? E eu disse, quantos estão dispostos a colocar a nossa fé em ação? E unanimemente todos se posicionaram. Nós oramos e determinamos pelo nome de Jesus Cristo que essa criança estaria aqui para dar testemunho para a igreja de que ela foi curada. Então, eu fui viajar, fazer o roteiro, e após aquela oração que a igreja fez, não estou dizendo, não fui eu, foi a igreja. Após aquela oração que a igreja determinou, a criança melhorou. E aí fomos viajar. E quando voltei, no caminho, chegando em Chapecó, a Moncena ligou para casa. E então a notícia que a criança estava mal, que a família tinha ido para o hospital, certo? Os médicos chamaram. E naquele momento veio aquele baque, né? Mas como nós determinamos, a criança estava bem. E aí então eu senti no meu coração ir até o hospital. E é claro que após você tomar uma posição, você vai receber uma chuva de ataques do diabo. Como por exemplo, vinha na mente o seguinte, e agora, se ela não for curada? Aí que a igreja não vai crer, porque foi algo público, mas eu firmei meu coração e disse, está determinado, e em nome de Jesus Cristo nós não aceitamos nenhum resultado diferente do que foi dito. E entendendo que o profeta disse que após a pessoa ser curada, após 3 dias ali, 72 horas, a coisa pode piorar. E ele disse, aí é onde muitos perdem a bênção, porque é no momento em que o sangue está bombeando e purificando aquele tumor que morreu e agora tem que ser tirado para fora. Então eu fui até o hospital, estava ali o pai, a mãe, estava mais alguém ali da família, chorando. E eu somente olhei para o irmão e disse assim, irmão, uma coisa eu quero lhe pedir. Não aceite o problema. Ela está curada, nós oramos e nós não aceitamos este mal. Isso é por aplicação, nós não aceitamos. Pronto. Nós determinamos que ela está bem. E oramos ali e saímos. Resultado, a criança ficou bem, aqueles nódulos desapareceram, havia vários nódulos. O médico veio para tirar um pedaço dos nódulos maiores para fazer uma biópsia e não encontrou mais. E o médico disse, mas como? Estava aqui? Não pode ser, estava aqui. E aí fizeram exames novos, não tinha mais nada. E o doutor disse, mas não pode, o exame disse, está aqui. Não, vamos dizer assim na mente dele, esse outro exame deu errado, vamos fazer de novo. Fizeram de novo, nada. Tudo bem, vamos enviá-la para casa, mas daqui a tantos dias tem que voltar aqui, vamos ter que repetir esses exames. Tudo estava aqui, como que agora não aparece mais nada? Deus simplesmente colocou aquilo para fora. Por quê? Porque a fé foi colocada em ação sem olhar para a razão, porque a razão dizia o quê? A
coisa está tomando conta, o médico já não pode fazer mais nada. Então, nesse sentido, eu tentei nisso aqui para nós não confundir o tema, porque nesse sentido você nunca pode dar lugar à razão. Mas o tema desta manhã não é isso. O tema desta manhã é você usar a razão. Usar a razão para prestar a Deus um culto. Como lemos aqui, o teu culto racional. Como diz em Provérbios, cuida-te do teu pé quando entrares na tua casa, na casa do Senhor. Quer dizer, olha, analise, põe a tua razão para funcionar e veja se você não está agindo impropriamente para o local onde você está, com conversinhas, cochichos e tantas atitudes que não se devem praticar dentro da igreja, porque a irreverência anula aquele culto. E o profeta diz, e anula o próximo culto ainda. Pensa você, irmãos, você tem um culto anulado e saber que o próximo culto já está anulado. É gravíssimo. E isso, a atitude de uma pessoa irreverente, pode causar esse tipo de prejuízo para o povo de Deus. O irmão Branham disse que se as pessoas vêm ao altar e há alguém com pecado escondido, com erros inconsertados, e aquela pessoa recebe oração e ela não é curada por causa daquele pecado, você, disse o profeta, será cúmplice daquilo, culpado daquilo. Então, esse culto racional que eu estou dizendo, que a Bíblia diz, né? É você usar o teu entendimento, o dicionário diz, é fazer uso da razão, para saber o que é bom para um cristão, qual é a minha atitude, quando vamos orar, por exemplo, não aquela reza, porque a reza, a palavra reza, é o que? Uma oração decorada, que sempre se fala as mesmas coisas. Isso é reza, rezar, repetir frases, palavras. Oração vem de falar, porque o orador é aquele que fala, traz uma palestra. A palavra oração vem de um orador, de um palestrante, de um que está tendo a fala, usando a fala para transmitir algo para o público. E na questão nossa é transmitir algo para Deus, a nossa oração para Ele. Não é uma reza, porque é algo que você vai falando conforme o teu sentimento, o teu espírito, tua alma vai se expressando. Mas se nós não tivermos o cuidado, a nossa oração passa a ser uma reza. Porque nós começamos a decorar a oração e toda a oração é o mesmo trieirozinho. Começa com as mesmas palavras, segue com as mesmas e termina com as mesmas. Já se pode, muitas vezes, a pessoa orar fazendo outras coisas e a sua mente vai certinho, sem errar nenhuma palavra. Por quê? Está decorado. Está decorada a oração do alimento, está decorada a oração quando vai se deitar, está decorada a oração quando vai se levantar, está decorada a oração quando se assenta, vem à igreja, se ajoelha no altar, tudo é aquela coisa repetida. Deus não aceita isso. Ele diz, não useis de vãs repetições. Deus é vivo e Ele tem sentimentos e Ele espera uma oração viva e que tenha sentimentos. Você não aceita alguém vir falar com você, como diz o ditado, falar abobrinhas. É verdade. A pessoa falando, não tem sentido nada no que se fala. Você quer algo que realmente, vamos dizer, que vale a pena você gastar o tempo para ouvir aquela conversa. Você vai tirar algo daquilo. Agora, quando vamos falar com Deus, isso é um culto racional. É você chegar e usar a tua inteligência que Ele te deu para saber, eu estou falando diante da maior autoridade. E eu estou aqui para dizer a Ele que eu preciso disso, eu preciso daquilo, que eu quero adorar a Ele por essas obras que Ele fez na minha vida, por essas, por mais essas, que eu quero agora interceder por esse irmão, por aquela irmã. É como o caso do pastor que foi visitar uma irmã que era aleijada. E chegando ali, o pastor marcou um horário para ir lá
fazer uma visita, quem sabe levar a ceia para ela, algo assim. E houve um imprevisto e o pastor atrasou. E chegou atrasado, e o pastor não gostava de atrasar, porque acaba, vamos dizer assim, você ficando um pouco, as pessoas perdem um pouco a credibilidade. Diz que vem ou não vem. E o pastor chegou atrasado, e aí então ele logo foi se desculpando para a irmã. Senhora, me desculpa, mas houve um imprevisto assim, eu atrasei, acabei chegando agora. Ela disse, não há problema, pastor, eu acabei de chegar também. Aí olhou, se espantou e disse, mas como? A senhora é aleijada? A senhora não sai de casa? Sempre está aqui, a senhora estava onde? Ela disse, pastor, eu estava andando pelos meus vizinhos, andando pelos meus filhos, fui na casa de ciclano, fui na casa daquele, fui na casa daquele outro irmão, daquela irmã, eu estava andando em oração. Eu comecei a orar e fui passando casa por casa. E acabei de chegar agora. Não há problema, o senhor chegou agora, eu também cheguei. Então isso é uma oração racional. A pessoa sabe o que está fazendo. Ela sabe que ela pediu para aquela pessoa. E ela, a partir daquele momento, ela descansa. Eu coloquei diante de Deus. E ele diz que ele ouve e responde minhas orações. Mas por que muitas vezes nossa oração não nos traz paz? Nossa oração não nos traz segurança. Porque você fala por falar. Preenche tempo. Sem saber do que está dizendo. E isso deve ser colocado também para as crianças. Meu filho, quando você vai orar, saiba o que você está pedindo. Isso é racional, é usar a razão, o raciocínio, para saber, eu estou pedindo para Deus isso. E a Bíblia diz assim, vós pedis e não recebeis. Quantas pessoas que você julga ser pessoas de oração, e que de repente você vê que a vida delas se explode, se vai. Você diz, como pode ter acontecido isso com a pessoa de oração? Estava sempre orando. Quem sabe ela era uma pessoa que vinha nos cultos de oração, mas ela não orava. Ela falava um monte de palavras. Ele falava um monte de palavras, sem sentido, sem saber do que estava falando. E a Bíblia diz, vós pedis, e pedis mal. Porque pedis para gastar em vossos deleites. É uma oração que não é racional. Não vem de um raciocínio correto. Pedir algo para aparecer. Pedir um carro para ter um melhor do que aquele irmão. Ah, mas não é isso, pastor. Mas Deus sabe que é. Porque viu o irmão com um bom carro e agora ficou um pouco com coceira no cotovelo. E aí então, Senhor, eu preciso de um carro, Senhor. E isso e aquilo. Deus sabe, não é uma oração racional. É uma oração orgulhosa. Então, estamos falando sobre um culto racional. Nós vir à igreja e saber o que é que estamos fazendo. A palavra, ela é pregada. Você usa a tua razão, ou o teu raciocínio, para receber aquilo e dizer, é isso, aí o pastor falou isso, Deus disse isso, isso e isso, eu realmente estou em falha nisso, e eu vou colocar isso, eu vou começar a trabalhar nessa questão, vou começar a moldar isso na minha vida, é claro, com a ajuda de Deus, porque sem Deus, aí se você quiser fazer sem a ajuda de Deus, você não está tendo um raciocínio correto, porque Salmo 127 diz, que se nós vamos edificar a casa sozinhos, não será edificada. Que o vigia que vigia a cidade também, ele não poderá fazer essa vigilância se Deus não vigiar a cidade. Tudo precisamos de Deus. E um bom raciocínio de uma pessoa inteligente sabe disso. Sabe que ela precisa de Deus em cada passo. Amém? Então isso é o culto racional. Então o dicionário diz que racional significa fazer uso da razão, que se conhece pela razão. Agora, nós devemos então, irmãos, diante disso que nós estamos falando, ter consciência de que o que compete a nós fazer, nós temos que fazer. Não somente esperar tudo de uma forma milagrosa, se assenta, cruza os braços e fica dando ordem para Deus. Não, nós somos pessoas pensantes.
inteligentes, temos a razão para saber que se eu posso tirar aquela vassoura que está caindo do chão, eu vou tirar, não vou esperar que algo sobrenatural tire ela. Se eu vejo uma casca de banana no chão, eu tenho a razão, o raciocínio para saber que eu tenho que me desviar dela, ou então tirar ela. Ou vou dizer, não, Deus vai me ajudar, eu vou passar, Deus vai me ajudar. Eu vou pisar e vou bater a nuca no chão. Mas eu estava tendo fé, mas você tinha algo para fazer e não fez. Então isso é fazer uso da razão, isso é usar o lado racional que Deus nos deu como pessoas, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele quer ver a sua imagem e sua semelhança agindo como Ele age. E é claro, sempre dependendo dele. Amém? Então devemos, irmãos, ter essa consciência. E Jesus mostrou isso em suas atitudes. Quando ele chegou ali diante do túmulo de Lázaro, morto há 4 dias, fedendo, o profeta disse que seu nariz já tinha caído, porque é a primeira coisa que se decompõe. Então ele chegou ali e antes ele disse, se vocês crêem, vocês verão a glória de Deus. E agora nós dissemos, sim, nós cremos, aí está. Vamos aqui. A questão do uso do lado inteligente que Deus te deu, fazer aquilo que compete a você fazer. Elas tinham fé, porque se elas não tivessem fé, primeiro, elas não teriam mandado chamar a Jesus. Segundo, elas não teriam levado Jesus até o túmulo, sabendo que o seu irmão estava morto. Elas tinham fé, mas quando chegaram ali, Jesus mostrou que elas tinham que fazer uso daquilo que competia a elas. E ele disse, tirai a pedra. Mas ele cheira mal. Se creres, verás a glória de Deus. A razão sendo usada pela palavra fez com que elas usassem o lado inteligente que elas tinham para chamar aqueles homens e para dizer, vamos tirar a pedra. Porque após nós tirar a pedra, o impossível acontecerá. Mas se elas ficassem sentadas e dizendo, tudo bem, nós cremos em ti, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Ele pode sair com a pedra fechada e ele vai sair, eu creio. Elas nunca teriam Lázaro de volta. E é o que acontece, irmãos, com muitas pessoas. Elas se assentam, como disse o creio que foi o pastor Ilmo uma vez, se assentam na cadeira da predestinação, cruzam os seus braços e dizem, se eu sou predestinado, eu vou. E isso a gente está acostumado a ouvir de pessoas, quando você vai aconselhar, pessoas desviadas, pessoas afastadas, e você começa a procurar fazê-la entender que a hora é avançada, que o tempo já é tarde, que é hora de posicionamento, tem que vir logo. Eles olham para você e dizem, o predestinado não se tem. Uma coisa que o pastor não sabe nada sobre predestinação. Alguém me disse, olha pastor, eu quero dizer uma coisa. Uma coisa eu sei, predestinado não vai se perder. Não adianta, quer dizer, nas outras palavras ele diz, não precisa fazer força, não precisa querer. Não, o predestinado vai. Claro que o predestinado vai. Quem disse que não vai? Mas o que a Bíblia diz? Aos que antes conheceu, a estes também predestinou. E vai estudar o que o profeta diz sobre predestinação, e você vai ver ele dizendo assim, Deus viu alguns que desejariam ser salvos. Então ele se obrigou a fazer uma forma de os salvar. Mas a predestinação depende só de Deus. É decisão unicamente dele. Claro que é. Quem que disse que fui eu que decidi por mim para ser salvo? Mas uma coisa, Deus viu em mim e você, desejo. Quem diz isso é a Bíblia e a mensagem. Deus viu esforço. A Bíblia diz, desde os dias de João Batista, se faz violência pelo reino dos céus, e pela força se apoderam dele.
Deus fosse me predestinar pela minha capacidade, eu estaria fora dessa predestinação. Você estaria fora. Quem é que é capaz? Mas Ele viu algo em nós. Ele viu que você, mesmo sendo tão miserável, mas desejaria o que era certo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Como o Jim, né? Pedro, coitado. Mas ele vinha todo dia, 3 horas da tarde, ele entrava na igreja, a igreja ficava aberta para a oração, ficava somente um zelador ali. E ele entrava pelas portas daquela igreja, cambaleando, bafo de cachaça, e vinha, se ajoelhava no altar, e com lágrimas quentes em sua face, ele dizia: Jesus, Jim está aqui. Jesus, Jim está aqui. E repetia pela 3ª vez e dizia: Jesus, Jim está aqui. Se levantava e ia beber outra vez. Se fosse eu e você olhar e dizer: esse está perdido. Quando soubesse da morte do Jim e do funeral do Jim, diria: pobre, coitado, onde está a alma dele agora? Mas o que a história diz? O zelador, vendo aquela cena, contou para o pastor. Disse: pastor, conhece o Jim? Conheço. Todo dia ele vem aqui, se ajoelha aqui e faz uma oração bem pequena. E ele repete por 3 vezes: Jesus, Jim está aqui. O que ele estava dizendo com isso? Aqui estou eu, Pedro, um miserável, alguém que deseja, eu quero, Senhor, mas não estou dando conta, mas eu quero, me ajuda. Jesus entendia a frase: Jim está aqui. Aí passou uns dias, veio a notícia que o Jim foi atropelado. O zelador da igreja correu até o pastor e disse: pastor, o Jim está morrendo no hospital. O pastor pensou: vou ganhar a alma dele agora. Não sabia que a alma já estava velha. Correu até o hospital, chegou, entrou no quarto, lá estava o Jim deitado. Aí o pastor disse: Jim, eu sou o pastor da igreja que você ia todo dia orar às 3 horas. E eu vim aqui para lhe dizer que Jesus lhe ama, que Jesus quer lhe perdoar, que Jesus quer te salvar. O Jim tirou todas as forças que tinha e olhou e disse: pastor, eu sei disso. Há poucos minutos atrás, eu vi uma luz no canto do quarto, e daquela luz saiu uma voz, e falou por 3 vezes: Jim, Jesus está aqui. Aleluia! Ele predestinou o Jim para a salvação, mas ele viu o que aquele homem desejava. Agora, o homem tinha capacidade para isso? Não. Mas estava lutando com tudo que tinha. Amém? Então, Deus viu, irmãos, aqueles que desejariam, aqueles que se esforçariam. Não viu minha capacidade, mas quando ele viu em você um sentimento por ele, por isso ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. Depende de você usar a razão para dizer: eu preciso abrir a porta para ele, porque ele é importante para mim. Eu tenho algumas coisas aqui que, se eu abrir a porta, eu vou ter que jogar fora, porque ele não vai se agradar. Mas é melhor eu me desfazer disso e ter a presença dele. E então você põe fora aquilo e abre a porta e diz: Senhor, és bem-vindo na minha casa. E se há mais alguma coisa aqui, Senhor, que não te agrada, tu tens a liberdade de me dizer, de me mostrar, porque eu quero, Senhor, que esteja aqui satisfeito. Não quero o Senhor aqui incomodado com alguma coisa, com alguma atitude da minha vida. Então, mas compete a você abrir essa porta. Amém? Então, Ele predestinou. Ele viu aqueles que desejariam. Ele viu aqueles que gemeriam. E Ele, agora, a predestinação, é claro, é algo que depende dEle. Quando Ele disse: esse está predestinado, Ele se comprometeu em te colocar lá. De qualquer maneira, Ele vai te ajudar. Ele vai te dar vitória, você vai vencer. E a prova da predestinação, irmão, é você se esforçando. Se você está de braço cruzado, é um sinal de que você não foi predestinado. A não ser que amanhã você comece a se esforçar. E como ele viu tudo antes da fundação do mundo, ele viu que chegaria a hora que você ia começar a lutar, a chorar, a gemer contra o pecado. E ele vendo que você não seria capaz, mas desejava, ele se colocou e te predestinou. Eu vi
jornal faz muito tempo, logo no início do mandato ali do Bento XVI, e é algo estarrecedor e inacreditável, mas é verdade porque eu vi. Ele disse assim, estava escrito assim: Papa Bento XVI convoca a igreja, outras palavras é isso, para que rezem por Judas Iscariotes. Parece brincadeira, mas eu li. Ele dizia assim: Judas não teve culpa de trair a Jesus. Ele disse, porque Jesus o escolheu para cumprir aquele propósito. Aí ele convocava a igreja para rezar por Judas. Agora, você acha que Deus iria tirar o direito da salvação de alguém só porque ele precisava de alguém para trair ele? Deus sabia tudo. Ele sabia que ele precisava de alguns discípulos para dar continuidade no Evangelho, e ele precisava de alguém para cumprir aquele papel, para que ele fosse à cruz. O que ele fez? Conhecendo Judas, sabendo quão mau ele era, ele então escolheu aquele homem para cumprir aquele propósito, porque ele já era inclinado para o mal. Ele não tirou o direito de Judas de ser salvo, porque ele tinha que cumprir um propósito de trair. Se Judas nunca fosse discípulo de Jesus, ele mesmo assim estaria no inferno hoje, porque por natureza ele já está inclinado para o mal. Entende, irmãos? Então Deus conhece, ele viu antes da fundação do mundo aqueles que se inclinariam para o mal e aqueles que desejariam o bem. E assim nós vemos, irmãos, que aí você vê aonde compete a você fazer aquilo que está no teu alcance, fazer aquilo que vai conquistar o coração de Deus, para entrar em batalha por você, tirar a pedra. Mas use a razão para você compreender o lado inteligente que Deus te deu, para você poder realmente fazer as coisas certas. Como alguém pressionado por um espírito terrível de adultério, de imundícia, e aí a gente conversando com a pessoa e mostrando para ele que aquilo estava lhe trazendo prejuízos e que era uma vergonha para um crente agir daquela maneira. Aí, mas o seguinte é que é um espírito que eu estou lutando. Eu disse, sim, é um espírito que está lutando, sim. Mas aí você vai encontrar na Sky e assina como é que diz, um canal pornográfico. Aí você pega e vai teclar com os teus dedos e vai pesquisar o que não presta e diz que está lutando contra o espírito. Como que você vai vencer? Quer dizer, é uma questão de razão. Mas eu estou lutando contra o espírito do adultério. E vai lá e assina, e contrata uma coisa dessa imunda para ter dentro de casa. Você vê que é algo fora da razão. Agora, quando a pessoa está prestando a Deus um culto racional, ela é inteligente, ela é um ser pensante que Deus fez, ela sabe, eu preciso vencer isso, por que é que eu vou ler essa coisa? Por que é que eu vou pegar essa revista? Por que é que eu vou me ajuntar com aquele grupo que eu sei que vai só falar coisas erradas? Isso é usar a razão, o raciocínio. Amém? Então, Deus nos fez essas pessoas inteligentes. E Ele espera que nós use e coloque essa inteligência em ação para as coisas corretas. E Ele vai ungir isso em nossas vidas. Porque se nós não precisássemos, igreja, usar o lado do raciocínio para as coisas de Deus também, Deus teria feito nós, sabe como? Robôs. Porque o robô, ele não usa a razão. O robô, ele não usa o raciocínio. O robô, o dono dele, antes de sair de casa, ele vai lá no computadorzinho que ele tem e programa tudo ali, que é para ele, primeira coisa, passar o aspirador da casa. Depois, arrumar ali as camas. Depois, lavar não sei o que. Depois isso, depois aquilo. E aí programa que quando entrar na casa, você diga bom dia.
robozinho vai fazer tudo exatamente como ele diz. Aí você chega junto com aquela pessoa na casa, e quando a pessoa abre a casa, o robozinho vem e diz bom dia, e você diz que simpático. Foi o homem que programou para dizer. Você até pode chorar e se emocionar, mas será que o dono vai se emocionar com aquele bom dia, sabendo que foi ele que programou para ele dizer? Se Deus nos fizesse robôs, irmãos, seríamos perfeitos. De manhã nos levantaria, se prepararia para vir à igreja, não iria pensar nada errado, porque estava programado aqui para não pensar nada errado. Não iria brigar com a esposa com o marido, as crianças, nenhuma discussão. Já iria vir para a igreja já cantando o hino, porque Deus já tinha programado o hino para você cantar. Você chegaria na igreja, se assentaria nos bancos, ou antes, né, programado, chegar meia hora antes, você viria ao altar, dobraria o seu joelhinho ali, faria a tua oração que já estava programada, voltaria no banco, se assentaria, e aí o pastor programado também subiria aqui, e falaria tudo aquilo que estava conectado aos robôs, e os robôs diriam amém a tudo. E voltaria o pastor para o escritório sem se preocupar se eles iam pôr em prática ou não, porque já estava programado a colocar tudo aquilo em prática. E aí, quando chegava o dia do arrebatamento, irmãos, subiria uma multidão para o céu. E Deus teria um prazer grande de olhar para essa multidão, será? Deus não teria nenhum prazer. Porque Ele saberia assim, eles estão aqui porque eu os obriguei a estar aqui. Você não poderia, a não ser que lá fosse programado para dizer obrigado, Senhor. Senão, nunca diria obrigado, Senhor. Mas quando, igreja, nós chegarmos lá, aleluia, e o profeta disse, se vocês ouvirem alguém gritando e dizendo, foi a graça, ele disse, olhem uns para os outros e digam, o velho Brana chegou. E aí o profeta diz assim, galardão? Eu não quero nem pensar em galardão, eu quero somente o prazer de me ajoelhar por 1000 anos diante dele e agradecê-lo pelo seu amor. Aleluia! Isso é, irmãos, algo real. Deus é vivo, Deus é inteligente. Deus não fez nós robôs. Oh, irmão, quando você chegar ali, eu falo agora individualmente para você, cada um toma isso para você. Quando você chegar ali, ele olhará para você e ele pensará assim, ela teve muitas oportunidades de me deixar. Muitas vezes ela pediu e eu não dei. Muitas vezes ele pediu e eu não dei. Ele teve muitas oportunidades, mas ele preferiu o prejuízo a ficar comigo. Ele preferiu a zombaria a ficar comigo. Ele não me negou, ele desejou estar aqui. Foi difícil para ele, eu tive que ajudar, senão ele não chegaria aqui. Eu o predestinei para vir aqui, porque por ele não chegaria. Mas ele desejou, por isso ele está aqui, porque ele me ama, porque ela me ama. Aleluia! Tinha um marido bêbado, um marido ímpio, que fazia de tudo para fazer me trair, mas sempre foi fiel a mim. Buscava força para em mim, para ser fiel a mim mesmo, e eu dava força para ela, para ser fiel para mim. Irmãos, isso é Deus. Por isso os céus vai valer a pena, irmãos, porque não temos um Deus robô, e não somos robô, somos pessoas pensantes, inteligentes, que Deus fez com sentimentos. E é para isso que estamos aqui esta manhã, para prestar a Ele um culto racional, você usando a inteligência que Deus te deu. Aleluia! Para adorá-lo, para servi-lo. Deus se agrada de cada um de nós, irmãos. Deus não está olhando as mínimas coisas erradas que fazemos para nos pisar, para nos castigar, mas Deus está olhando as mínimas coisas que fazemos para se esforçar, para viver o melhor para Ele. Quando você usa a tua inteligência para pensar o que é certo, o que é bom, porque o diabo também, ele é a arma poderosa dele contra nós, é o raciocínio. Mas o raciocínio usado fora da palavra, o raciocínio usado para pôr em questão as coisas de Deus. Não é isso que estamos falando, nós estamos falando de usar a inteligência que Deus deu para prestar um culto racional, sabendo o que estamos fazendo, sabendo
o porquê viemos aqui, amém? Tendo esse equilíbrio, né? Porque se não tiver esse equilíbrio, e você dizer, então eu vou usar a razão, você pode ir pastar como Nabucodonosor foi pastar. Porque ele usou a razão por outro lado, para dizer assim, ele saiu ali no jardim suspenso do seu palácio, que hoje é uma das 7 maravilhas do mundo, se não me engano, e ele subiu ali e olhou para toda aquela beleza e se empolgou tanto, e disse assim, não é isso a grandeza que eu tenho feito com a força do meu braço. Deus disse, é isso? Então vai passar por 7 anos, você vai aprender o que é grandeza de braço. E um espírito de boi entrou nele. E ele cresceu as unhas, cresceu pelo sobre o seu corpo, e lá estava ele sobre o orvalho, sobre a chuva, sobre o sol, pastando como um animal. Mas depois de 7 anos, quando aquele espírito foi tirado dele, ele fez uma grande canção, enaltecendo a Deus e dizendo que só a ele deveria dar a honra, dar a glória, porque tudo provinha dele, por ele e para ele. Amém? Então isso, irmãos, é nós realmente saber como usar. E Paulo disse assim, exercita a nossa fé, exercita a tua fé. Isso é usar a inteligência, o raciocínio, exercitar a fé. Eu preciso fazer isso. Agora, se eu me cruzar os braços e dizer o que tem que acontecer, acontece, não vai acontecer nada. Agora, se eu exercito a minha fé, se você tem um determinado problema, uma determinada luta na vida, começa a exercitar a tua fé referente àquilo. Começa a ler a palavra de Deus, começa a orar, começa a jejuar sobre aquele assunto, e você vai criando musculaturas, e você vai ficando firme, e Deus unge aquele conhecimento que você adquire. Porque a Bíblia diz assim, o meu povo pereceu por falta de conhecimento, e é a falta de conhecer as coisas que leva as pessoas a errar. Então, por isso, exercitar a fé é o exercício também da leitura. Como disse uma vez o pastor Antônio Machado, ele disse para mim assim, Deus nunca vai mandar você dizer algo que você não sabe. Ele disse, por isso você tem que ler. Se eu não ler, se eu não estudar, como é que Deus vai ungir aquilo que eu não tenho? Se você não exercitar o exercício da leitura da palavra, o exercício da leitura da Bíblia, como Deus vai ungir uma escritura na hora da necessidade, se não há escritura em você? Então veja que esse é o lado também inteligente. Você saber, eu preciso conhecer sobre Deus, eu preciso conhecer como vencer isso, como vencer aquilo, porque o diabo, você não pensa que ele está dormindo. O diabo nos estuda 24 horas por dia. E se você não estudar a ele vai conhecer todas as tuas estratégias. Alguém me disse que 2 lutadores estavam lutando, desses que lutam por esporte, e um deles era muito bom, muito profissional. E o outro, ele tinha um golpe que ele dava só do lado aqui da perna, na direção do joelho. A luta ia para lá, ia para cá, de repente o golpe vinha ali. Daqui a pouco o golpe vinha ali. E esse que levava o golpe naquela região, aparentemente era o melhor que tinha. Tinha golpes melhores, tinha estratégias melhores. Era um lutador muito bom. Mas por que o outro, mesmo sendo mais fraco, acabou vencendo? Porque ele estudou e descobriu que no joelho daquele inimigo havia um ponto fraco. Ele tinha uma lesão, ele tinha uma fragilidade ali. E por mais que o outro lutou e tentou, ele não suportou os golpes do seu ponto fraco. Ele caiu. O diabo, irmãos, ele não está preocupado com nossos pontos fortes. Ele quer encontrar os elos fracos. Como disse o pastor Pedrone, uma corrente pode ter 100 elos, 99 deles de aço, da grossura aqui do dedo. Mas se dentro desses 99 elos houver um elo feito de arame, a força máxima daquela corrente dependerá daquele único elo de arame. Você pode dizer, olha essa minha corrente aqui, ó. Isso aqui eu arrasto
carreta carregada. Aí você olha assim e diz, você não arrasta nem um Fuca. Mas como? Olha os elos, olha a grossura. Eu comprei. Aí você diz, olha esse elo feito de arame. Ah, mas é um só. O resto é tudo de aço. O que importa, irmão? Quando a força que fizer, vai estourar no elo fraco. Por isso, irmão, nós devemos preocupar com nossos elos fracos. E isso vem de raciocínio também. É você ser realista. É você usar a razão para analisar e dizer, olha, nesse ponto aqui eu tenho que admitir que eu sou fraco. E o que eu vou fazer? Vou convergir minhas orações, vou convergir minha vigilância para esse ponto. Se o meu elo fraco é não poder ficar quieto, quando alguém diz alguma coisa, e já sair com umas 4 pedras na mão, então eu vou vigiar isso. Vou vigiar aquilo outro. Aí, irmãos, você encontra a graça de Deus, você encontra a vitória. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a falhar. Mas tem uma coisa, se nós formos realmente sábios diante de Deus, e a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele não vos lançará em rosto, mas dará a todos quanto pedirem. Ele te dará sabedoria suficiente para usar todo esse mecanismo que Deus nos deu para vencer o dia. Amém? Então, eu quero ler aqui alguma escritura e alguns parágrafos, e logo estamos encerrando. No livro de, deixa eu ver se eu anotei aqui, acho que não anotei. Tiago, capítulo 1, verso 12. A Bíblia diz assim, aqui nesse espaço aqui que nós vamos ler, mostra como leva o processo de uma pessoa até a queda. E dentro desse processo, a pessoa tem condição de reverter o quadro antes do pecado acontecer. E ela pode sim, sendo uma pessoa sábia espiritualmente, usando a razão, o raciocínio, ela pode ver isso aqui está me levando a pecar. E se você agir assim, você está prestando a Deus um culto racional. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Agora vamos aqui, observe agora. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então toda tentação vem de Satanás. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então vamos parar. Primeiro, cada um é tentado quando atraído. Você não pode ser tentado sem antes ser atraído. Você só tem que ver. E aí a atração, ela pode surgir de várias maneiras. Pelos olhos ou pelo ouvido. Você ouviu e é atraído a seguir aquilo que foi falado. Ou você viu e é atraído, então, a ir em busca daquilo que você viu. Então, a tentação, antes de a tentação existir, primeiro você tem que ser atraído. Aí, por exemplo, a pessoa está ali no consultório do médico, esperando sua hora para ser chamada. Aí tem uma revista. Aí ele pega a revista e começa a ler as reportagens dela. Tudo bem, coisas até importantes, interessantes. De repente, ele vai encontrar uma matéria sobre o sexo. Ele vai encontrar uma matéria sobre algo sexy, algo atraente, como hoje você vê, é o que mais se propaga. Se ele for inteligente espiritualmente, ele sabe que se ele ler aquilo, ele vai ser atraído por aquilo. Então ele usa a sua razão para fazer o quê? Isso não serve para o cristão, e ele vai folhear, fechar aquilo e não quer saber daquilo. Mas se ele
para ler aquilo que aquela atora disse, aquilo que aquele ator, aquela estrela de cinema, e você sabe, eles vão mostrando essas tantas coisas são na verdade anjos do mal, para espalhar o veneno sobre a terra, e a pessoa lê, então ele já está atraído. Se ele não leu, mas era uma imagem sensual, e ele olhou, parou para olhar, porque o primeiro olhar é inevitável. Se você está andando na rua, passa alguém ali vestido sexy, requebrando, mal vestida, seminua, você não tem como evitar o primeiro olhar, você passou e viu. Mas o segundo olhar é que é agora. Se a pessoa vira o seu rosto para dar aquele olhar mais profundo, é de agora, e naquele momento ela será atraída. E aí, depois de atraída, a Bíblia diz, mas cada um atentado quando atraído e encodado pela sua própria concupiscência. Aí o diabo tem material para trabalhar. Aí vem o engodo. O que é o engodo? Alimentar aquilo. Começa, é isso. Se eu fizesse isso, e vai engodando. E às vezes aquele engodo vai dias. A pessoa vai, daqui a pouco está pensando naquela imagem que lhe atraiu e começa a engodar. E começa a, vamos dizer assim, a ampliar aquilo. Quando chega, irmão, nessa fase do engodo, já está quase concluído. Espiritualmente já está, porque já está cobiçando. E a cobiça já é um pecado. Mas materialmente, para cometer o pecado materialmente, já está a poucos centímetros. Porque depois do engodo, depois da pessoa, ela foi atraída, então ela é tentada, e agora depois de tentada, ela começa a engodar aquilo por causa da concupiscência, e a concupiscência é o desejo da carne. Por causa do desejo excessivo da carne, ela começa então a engodar aquilo, a alimentar aquilo. Quando ela faz isso, o próximo passo é o quê? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Então você percebeu que para chegar ao pecado, houve um trajeto, um caminho a ser edificado até lá. E nós, como seres inteligentes, pensantes, que temos o raciocínio, podemos prestar um culto racional a Deus nisso aqui. Quando surge a cena, você sabe, se eu parar para olhar, eu vou ser atraído. E se eu for atraído, eu vou ser tentado. E se eu for tentado, a concupiscência da carne vai alimentar isso. E se a concupiscência da carne agir nisso, eu vou pecar. E você vira o rosto para aquilo, fecha aquilo e vai buscar a Deus em oração, vai desviar a sua mente para algo que é correto. Se é no caso de uma conversação com alguém, você muda de assunto na hora, porque você não quer ser atraído pelo mal. Ah, mas eu sou crente há tantos anos, isso não me pega. Irmãos, não existe crente melhor do que ninguém. Todos somos carne, e a Bíblia diz, não há aquele que toma brasa no seio que não se queima. Vai pôr a mão onde não deve para ver o que acontece. Então, essas coisas, irmão, às vezes, eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Às vezes as pessoas jogam tudo para Deus. É Deus que tem, eu vou na igreja, Deus tem que me guardar. E o teu lado? Você é inteligente. Você é um ser pensante. Por que foi ler aquilo? Por que foi tirar a limpo aquela coisa lá, aquele assunto, sabendo que do outro lado a coisa era bomba também? A pessoa tem que saber, irmãos, usar, parar, raciocinar, pensar, analisar. E a Bíblia diz, na multidão dos conselhos se vence a guerra. Antes de você dar um passo, vai se aconselhar com Deus. Vai se aconselhar com uma pessoa de confiança. Olha, surgiu um caso assim, eu estou determinado a agir dessa maneira, mas o que o Senhor me diz disso? Você vai ouvir os conselhos. Você vai comparar aqueles conselhos com a palavra de Deus. E você vai tomar uma nova decisão. Você está sendo racional, fazendo as coisas como uma pessoa inteligente.
Porque aí vai culpar a Deus por tudo. Ou culpar o diabo. Na verdade ele tem culpa, mas ele fez. Se você for prensar na parede, por que você fez isso, diabo? Ele vai dizer, olha, antes de você me acusar, você tem que ser acusado. Foi você que colocou a arma na minha mão e mandou te dar. Porque um inimigo, irmão, sem arma, é um inimigo sem nenhum perigo. E ele foi quebrado na cruz. Ele está aleijado já desde da cruz do Calvário. Ele não pode se movimentar. Agora, quem já viu uma cobra quando ela leva uma paulada e quebra a espinha dela? Alguém já viu? Ela fica bem mansinha. Ela fica pior muitas vezes do que ela está. Ela fica dando bocada no ar para tudo que é lado. E aonde, por certo, onde tiver veneno dela, se concentra nas presas. Porque agora a coisa... Mas tem uma coisa, ela está inofensiva. É assim que o diabo. Por que ela está inofensiva? Porque ela não vai conseguir se enrolar para dar impulso e saltar em você. Mas tem uma coisa, se você for lá no ambiente aonde ela consegue alcançar, ela vai te picar. É assim que o diabo está. Inofensivo porque foi quebrado na cruz. Mas se eu for no terreno dele, ele vai me picar. Mas se você estiver no teu terreno, irmão, não tenha medo de desafiar o diabo, dizer você está acabado, comigo você não pode, porque o sangue de Cristo está sobre mim. Aleluia. Mas se vai lá no terreno, vai lá ouvir o que não deve, vai lá conversar, vai em ambientes indevidos, mas é uma festa do trabalhador, do dia do trabalhador. Irmãos, quando eu era jovem, eu fui numa festa do dia do trabalhador. Voltei para casa, irmãos, arrasado. Porque eu vi tanta coisa errada. Pessoas pegando o microfone para contar piadas das mais imundas. Alguém passou por mim assim e joga um copo de cerveja e me banha o peito. E aí eu vou para casa cheirando cerveja por todo o caminho. Que cena para um crente. Aí, eu não contei nenhuma piada, não bebi cerveja, não fiz nada de errado. Mas estava num lugar que não era para um cristão estar. E nós somos o templo de Deus. Agora o templo de Deus castigando cerveja porque alguém jogou nele? Será que ele viria jogar cerveja em mim aqui na igreja? Será que ele viria jogar cerveja em mim lá na minha casa? Então isso é, irmão, fazer um culto racional. Você tem raciocínio, você tem inteligência, você sabe, se eu for lá, eu vou estar no ambiente errado. E eu posso ser picado, porque a serpente está ali. Então é nisso, irmãos, que eu creio que nós devemos nos preocupar. E não depois ficar pensando que tudo depende de Deus, é Deus que vai me dar vitória. Sim, é Ele, tudo é Ele, irmãos. Mas se eu não fizer o que compete a mim fazer, Ele não vai fazer. Eu sei que de mim mesmo eu não posso ser um cristão, de mim mesmo eu não posso ser correto, de mim mesmo eu não tenho arrebatamento, eu sei que eu dependo tudo dele, mas eu sei que há algo que compete a mim. Ele me fez um ser pensante, ele me fez uma pessoa com raciocínio, e ele quer ver eu usando isso para o bem da obra de Deus. Quando o irmão Branco tinha a capacidade, a facilidade de ouvir Deus falar, ele podia ouvir. E então ele se descansou nisso. Alguém vinha, irmão Branco, alguém está doente ali e tal, o senhor podia orar por ele? Primeiro eu vou ver se Deus deixa eu ir. Se ele mandar eu vou, se não mandar eu vou. Aí ele orava, esperava, aí Deus vinha e mandava ele ir. Aí ele orava. Não era uma coisa bonita? Deus mandou ele ir. Chegou uma hora que Deus cansou daquilo. E Deus disse assim: que galardão você vai ter se tudo que você faz eu tenho que te mandar? Não tem coisa que o senso comum, o raciocínio te diz que você tem que ir. Será que Deus precisa vir por uma profecia dizer para você que você tem que entregar um folheto para o teu vizinho? Quando a Bíblia diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não precisa. É a questão de raciocínio, da inteligência. Você sabe, a Bíblia diz que você vai. Agora, quem vai te ungir daí para fazer essa obra é Ele.
mas a tua parte tem que ser feita. Então, irmãos, vamos buscar de Deus a graça de Senhor. Há um maquinário, vamos dizer assim, algo maravilhoso na minha vida. O Senhor colocou algo que eu creio que é 7%, não me lembro agora, da nossa massa cinzenta, que é desenvolvida, usada. Quantos alguém lembra, mãe, desse? Mas é algo assim, não chega a 10%. Que o ser humano mais inteligente usou. Está vendo? O cientista, aquele lá que é o cara, como diz, ele não chega a usar 10% da massa cinzenta. Deus nos fez pessoas realmente excepcionais. Algo assim que você não tem noção da grandeza. E se você pedir a Ele, Ele vai ungir isso para o teu benefício. Ele diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, que Ele te dará, e não lançará em vós. Eu tinha alguns parágrafos aqui para lermos, mas eu não vou ler, porque senão vai tomar o nosso tempo. Mas na mensagem do conflito entre Deus e Satanás, eu vou ler aqui pelo menos 1 ou 2, onde o profeta fala sobre 44. Nós tomamos a guerra. Quando um general sai a encontrar-se com outro general na guerra, e esse general, se ele é o verdadeiro cidadão daquela nação que ele representa, e ele certamente teria que ser um general. E a primeira coisa, ele estuda os ataques do inimigo. Estude a Satanás, irmãos. Leia a mensagem de demonologia. Leia a mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Temos material para isso. Se dependesse tudo somente do lado da fé, Deus não iria dar para nós esses ensinamentos, como vencer o diabo, como vencer as tentações. Ele ia dizer assim: não, meu filho, isso é comigo. Mas o que depende de nós fazer, temos que fazer. Ele sabe o que ele vai fazer, como ele vai trabalhar, porque ele, como deu uma espiada. Nós temos espiões em todos os lugares, você sabe, espiões americanos na Inglaterra, espiões americanos na França, há espiões alemães aqui, não importa quão amigáveis nós sejamos, nós ainda temos espiões, e nós estamos espiando por aí algum tipo de arma nuclear, então a encontramos e levamos ao país. Então o que é isso? Eles se preparam. Quando a guerra vem, eles sabem como atacar seus inimigos. Então você tem que espiar, tem que analisar o inimigo, porque quando ele vem, você sabe por onde atacar, você sabe por onde vencer. 51. Satanás no Éden, quando ele veio com estes ataques para atacar a pessoa, sabendo que os filhos de Deus estavam fortificados com esta palavra, Satanás atacou a palavra. Ele não atacou o ser, ele atacou a palavra primeiro. Olhe, para aquele gatuno, lagarto, o que ele faz hoje, para começar, ele não pode atacar, dizendo: bem, esta não é uma boa pessoa, esta é uma boa pessoa. É levá-la a negar esta palavra. Isso é simplesmente a única coisa que ele quer fazer, é levar a negar esta palavra. E Satanás pegou o arrazoamento, e pegou os arrazoamentos, e atacou a palavra, e sacudiu ela para fora do caminho. Isso é correto, através de arrazoamentos humanos. Agora, a única maneira pela qual ela poderia ser levada a descrer da palavra de Deus, teria que ser por atração. Está vendo? Teria que ser atraído por algo. E Satanás sabia como atraí-la, como arrazoamentos. Isso tem que atrair a você. E o pecado é bastante atraente. E há somente um pecado. E este é a incredulidade. Então isso verdadeiramente é atraente. Satanás faz o pecado ser muito atraente para você. Amém? Então o que nós devemos fazer? Se Satanás nos estuda, vamos estudar ele também. Vamos estudar pela palavra. E vamos saber como nos defender. Não vamos somente dizer: eu sou de oração, eu oro, e Deus vai me defender. Não, você pode orar a noite toda. Mas
você não vigiar, o inimigo te pega. Aí se você vai para o outro lado, não, eu estudo, eu conheço tudo. E se você não tiver esse outro lado, da dependência de Deus, da oração, você cai também. Há um equilíbrio. Por isso Jesus disse, vigiai e orai. Amém? Todos compreenderam? Amém. Vamos colocar de pé então, irmãos? E eu espero que isso seja de grande bênção para todos nós, porque isso é algo que todos nós enfrentamos no dia a dia. E às vezes você se encontra tão arrasado, né? Por ter cedido a certas coisas, falhado, e a pessoa fica ali daí pensando, por que isso? E você vai analisar, você vê que o que levou aquilo foi um descuido. Você até diz, mas eu sou burro mesmo. A pessoa às vezes diz, xinga a si mesmo, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui lá? Por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui ler aquela coisa? Então isso, se você usar, servir a Deus, prestar a Ele um culto racional, você vai impedir essas coisas na sua vida, com certeza. Amém? Você vai ter um inimigo inofensivo, porque ele não terá armas para lutar contra ti. Porque a arma, quem põe na mão do diabo, é nós mesmos. Aquilo que você ouve, aquilo que você lê, passa sendo uma arma para ele. Agora, se você não for pôr a mão nessas coisas, se você não for lá assistir aquela novela, se você não for nesses lugares indevidos, você não vai pôr armas na mão do diabo. Ele não vai ter o que usar contra ti. Mas pelo outro lado, você vai exercitar, como disse Paulo, a tua fé na palavra, na consagração, no jejum, na leitura, e você vai se tornar o quê? Forte espiritualmente. Aleluia! Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse culto, Pai. E uma coisa queremos lhe pedir nesta manhã. Queremos ser adoradores que prestam ao Senhor um culto racional. Pai, Tu nos deste inteligência e queremos usar ela para Ti. Queremos usar, ó Deus, para o conhecimento da verdade, porque a Tua palavra diz, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Agora, se o conhecimento não tivesse sido apresentado a eles, eles não teriam culpa de errar. Mas, Senhor, não era isso. O Senhor tinha dado conhecimento, mas eles não tinham conhecimento porque eles não exercitaram esse conhecimento na vida deles. Pai, eu peço por mim, eu peço por meus irmãos, eu peço por essa igreja aqui presente, e eu peço por tantos que estão através da internet acompanhando, numa hora terrível que estamos vivendo, Pai, numa hora de engano. Pai, queremos ser pessoas completamente entregues a Ti. Deus querido, nos dê essa sabedoria espiritual. Pai querido, ajuda-nos. Não queremos a sabedoria do mundo, não queremos a sabedoria do intelecto, da razão humana, mas queremos, ó Pai, a sabedoria da palavra, que nos leva, ó Deus, a descansar na palavra. Deus, eu peço por cada um de meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, entrega essa palavra e peço que o Senhor vivifique no coração do Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda, igreja de olhos fechados, eu senti nessa hora, de antes de vocês saírem, dar oportunidade se alguém que reconhece que tem falta de sabedoria, e você sabe que teus problemas, que você tem se entrado em certas situações, é por falta de ter sabedoria. Você age errado, depois vê a consequência. Você quer levantar a mão, mesmo onde você está, e dizer, eu quero que Deus me dê sabedoria, para mim não entrar em confusão, em conversas indevidas. Pai Celestial, muitas mãos se levantam, e eles estão dizendo, dá-me sabedoria, Senhor. Pai, como o Senhor deu a Salomão sabedoria como a ninguém, conceda a essas vidas a sabedoria, Pai, para que eles possam, Senhor Deus, saber como distinguir o certo do errado e dar um passo para longe das coisas erradas. Pai, toma nessas mãos sinceras que se levantaram a Ti e
os dê a sabedoria divina, para que eles usem a razão, o raciocínio, para prestar ao Senhor um culto racional, para que eles possam, Senhor, saber pela sabedoria divina, Pai, como andar como cristão. Meu Deus, usar isso, prestar ao Senhor um culto racional. Eu peço que o Senhor os abençoe e os conceda isso, Pai, e que esteja um marco na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém, Jesus. Amém. Pai, também aqueles que estão através da internet, conceda isso a eles, Pai. Aos que vão ouvir esta vida, conceda isso a eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Despede-nos na tua paz, leva cada um dos teus filhos para casa, na paz do Senhor, Pai, e traga-nos à tarde aqui para um grande culto, e às 3 horas também ali em Xanxerê, que seja um maravilhoso culto, Pai, de resultados naquele evangelismo. Em nome do Senhor Jesus lhe pedimos. Amém. Deus abençoe a todos. Pode saudar um outro, estamos